A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nesta madrugada de sábado já, 3 horas e aproximadamente 30 minutos, vos fala o vosso amigo, vosso amado irmão, o apóstolo Osvaldo de Souza. Eu vim falar aqui sobre um assunto que tem sido uma polêmica muito grande. Tem se levantado muitos questionamentos acerca da guerra na Síria. Muitos têm ligado, muitos têm enviado e-mails, notícias, perguntando se o que está acontecendo na Síria é realmente profecias bíblicas se cumprindo. Eu quero te dizer uma coisa bem rápida aqui, meu amigo. Enquanto alguns encaram a crise atual na Síria como uma evidência das profecias, existem outros que condenam essa ligação bíblica como sendo algo irrepreensível. O livro de Jeremias 16:18, ele diz assim, ele chama uma atenção, é uma chamada de atenção, que diz, olha, portanto ouvi, vós nações, informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles, né? A Bíblia da linguagem de hoje você pode consultar. Nos textos de Isaías 17 e Jeremias 49, prevê a destruição de Damasco, capital da Síria. Eu tenho aqui uns rabiscos que é para nós podermos entender um pouco o que está acontecendo, né? Damasco é a cidade mais antiga a ser habitada continuamente no planeta. Ou seja, uma das cidades mais antigas que nunca deixou de ser habitada. Sempre foi habitada, apesar das guerras, apesar dos problemas. Damasco sempre foi uma cidade habitada continuamente. Ou seja, é uma das cidades mais antigas do planeta Terra. Desde o início da guerra civil que está em curso na Síria, ou seja, desde 2011, muitos têm se questionado sobre as profecias bíblicas, sobre essas profecias bíblicas que falam sobre a Síria, né? Ou seja, se é bíblico, se é não, principalmente no meio evangélico, muitos têm se questionado acerca desse assunto. O profeta Ezequiel escreveu há 2500 anos que nos últimos dias da história, a Rússia e o Irão iam formar uma aliança militar para atacar Israel, e a partir do norte. Ou seja, os estudiosos da Bíblia, né, eles se referem a este conflito escatológico descrito nos capítulos 38 e 39 do livro de Ezequiel como a guerra de Gog e Magog. Quando nós percebermos essa aliança acontecer, então não é motivo, não podemos ficar alarmados. Agora, eu quero que cada um de nós tenha em atenção o seguinte, quer eu queira, quer não, as profecias vão se cumprir. As profecias em relação aos últimos tempos, elas vão se cumprir todas conforme foram preditas. Não tem a ver com a minha opinião, não tem a ver com a minha posição, é que as profecias elas vão ter que se cumprir porque elas foram preditas, ok? Ok, para aqueles que acreditam que a Síria irá desempenhar um papel fundamental no cenário do fim dos tempos, precisamos observar então Isaías 17, do versículo 1 ao versículo 3, como sendo primordial. Ou seja, o texto é uma advertência contra Damasco, ok? Diz que Damasco deixará de ser cidade e se tornará um monte de ruínas. Ou seja, suas cidades serão abandonadas e serão entregues aos rebanhos que ali se deitarão e ninguém os apacentará. Meus queridos, estas profecias, eu creio que elas ainda não foram cumpridas. Elas estão a se cumprir agora, nesse tempo. E eu vou explicar o porquê. Eu vou buscar aqui entendimento, eu e você, vamos entender essa realidade.
Damasco, como eu disse há bocadinho, que Damasco é uma das cidades mais antigas habitadas no planeta Terra. Ou seja, ela foi atacada, Damasco já foi atacada, Damasco já foi sitiada, Damasco já foi conquistada, mas nunca foi completamente destruída e desabitada, conforme as profecias estão a dizer. Ou seja, como nós estamos a ver nestes dias, ou nestes anos, que ela caminha para uma destruição total. Damasco caminha para uma destruição total. Ou seja, a destruição é evidente. Síria é um país com 23 milhões de habitantes, isto é, antes dos conflitos que começaram em 2011, Síria tinha aproximadamente 23 milhões de habitantes. Desde 2011 até hoje, esses habitantes estão reduzidos pela metade. Ou seja, dentre cerca de 13 milhões e 500 mil habitantes, 13 milhões e 500 mil habitantes, ou seja, que restam 6 milhões são crianças. Então é importante eu e você entendermos o que está acontecendo na Síria. Agora, nós como cristãos, em vez só de dar glória a Deus na igreja, em vez de estarmos só a tocar, falar mal uns dos outros, é importante eu e você entendermos o seguinte: Israel é o relógio, ok? Israel é o relógio que marca o final dos tempos. Então nós temos que ficar atentos em tudo que está acontecendo em Israel. Tudo que está acontecendo em volta de Israel. Tudo que está acontecendo nesses últimos tempos. Jeremias 49, do 24 ao 27, nós vemos que a situação de Damasco e da própria Síria também é descrita nesses textos. A palavra diz que Damasco acaba se tornando frágil. O texto está dizendo, Damasco acaba se tornando frágil. As pessoas que nele habitam vão fugir em pânico. E o pânico vai tomar conta daquela região. Ou seja, a angústia e dor dela vão se apoderar. Então, nós podemos ver que nesse tempo, e ele fala da angústia e dor, e nesses textos de Jeremias 49, quando ele está falando de Damasco, da angústia e dor que vão se apoderar deles, ele fala que essa dor vai ser do tipo como uma mulher sente quando está a entrar em trabalho de parto. Então é preciso nós entendermos e sabermos interpretar os textos. Eu vou tentar aqui resumir mais um bocadinho, ok? Para nós entendermos. Esse texto, ele ainda prevê que os jovens cairão nas ruas e todos os guerreiros vão se calar nesse dia. Fogo será ateado em toda a cidade, que deixará de ser uma fortaleza. Ou seja, tudo o que está acontecendo hoje aponta para as profecias que foram preditas. Elas estão a se cumprir. Agora, é preciso entender que muitos teólogos bem conceituados, homens que eu admiro em tudo, em termos de teologia, em termos de literatura, dizem que as profecias em relação à Síria já se cumpriram. Mas outros teólogos, que também são estudiosos de escatologia, é importante nós entendermos que o que está acontecendo é um assunto escatológico. Escatologia é o quê? É a linguagem teológica, ou é o ensino teológico que estuda os tempos, os acontecimentos dos tempos. Então é importante que todo crente, você na tua igreja, na tua congregação, na tua denominação, é importante terem um tempo para o ensino escatológico. Ou seja, ao longo dos séculos, por exemplo, a capital da Síria foi conquistada por Nabucodonosor, foi conquistada por Alexandre o Grande, etc, etc. No século 7 a.C. E no século 15 também aconteceu, ok? Já esteve no meio do cerco muçulmano, sob o comando do general Alid Nalid. Ou seja, tudo o que aconteceu em Damasco, há muito tempo atrás, Damasco já
já teve muitos problemas. Mas nunca Damasco foi destruído, como a profecia diz, como está acontecendo hoje em Damasco. Ele também foi dominado pelos exércitos turcos mongóis. Ou seja, Damasco já foi sitiado várias vezes. Damasco já sofreu muitos problemas. Então, acredita-se que o contexto de Isaías 17 e Jeremias 49 são uma série de profecias do fim dos tempos que lidam com os juízos de Deus sobre os vizinhos e os inimigos de Israel. Que isso antecede o que vai ocorrer durante a grande tribulação. Ok? É importante eu entender isso, que as profecias estão a apontar tudo para Israel. Todas as profecias estão a apontar para Israel. Eu vou terminar dizendo que estamos a viver a terceira época. Nós estamos a viver a terceira época. Ou seja, terceira época, terceira etapa da manifestação final do Deus ou de Deus sobre a terra. Nós estamos a viver a terceira época. A primeira época, nós podemos chamar a primeira época como a época da atuação direta do próprio Deus. Criação, dilúvio, chamada de Abraão, a libertação do povo de Israel do Egito. Ou seja, toda manifestação direta do próprio Deus sobre a terra é chamada de primeira época. Ok? A segunda época é a atuação de Deus Filho, ou seja, a atuação do Deus Filho na terra em carne e osso. Ou seja, Cristo entra no mundo, vem no mundo, segundo João 1:1, começa a falar de Cristo que vem ao mundo. Ele vem como aquele que vem fundamentar o resgate do povo de Deus, nós, o povo de Deus, para voltarmos a viver novamente com Deus. O que é que acontece? Jesus veio, Jesus libertou, Jesus morreu, Jesus ressuscitou como plano redentor para reconquistar o homem que havia se perdido. Então, essa é a segunda época, a segunda etapa. Mas nós já estamos a viver a terceira época, que é chamada época do Espírito Santo. A atuação da terceira época. Compreende a atuação do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo hoje atua diretamente na vida do homem. Ok? Para fazer o quê? Para fazer com que o homem volte para Deus. Só que nessa terceira época, o homem se torna a habitação de Deus. O Espírito Santo vem e habita no homem. Então, todos os acontecimentos dessa terceira época são o início do fim da humanidade. Já não vai haver outra época. Já não vai haver outra época para além dessa. A única época é esta, a época do Espírito Santo. Você, meu amigo, você, meu querido, você, meu amado, que ainda se pergunta se realmente o que está acontecendo na Síria é bíblico, eu vou dizer em uma única palavra. Sem medo de errar, é bíblico. Está se cumprindo as profecias bíblicas. E o amor de muitos está a esfriar. Nós estamos voltados para a religiosidade e não para o verdadeiro cristianismo. É importante nós entendermos essa realidade. Ora pelo teu irmão, pelo teu pai, pela tua mãe. Começa a viver o cristianismo de verdade. Deus abençoe a todos. Um bom final de semana. Em nome de Jesus. Vamos orar sim pela Síria. Vamos levantar um clamor pela Síria. Não para evitar que aconteça, mas para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer Jesus, de se converterem verdadeiramente. Amém? Daqui vos fala o apóstolo Osvaldo de Souza. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.